Bom dia, gente linda do 8º ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Muito bem. Hoje é um dia lotado de atividade. A primeira correção daquela lista de classificação dos predicados que nós estudamos. Então, dá um pause no vídeo, corre lá, pega o caderno e vamos fazer a correção. À medida que vocês tiverem dúvida e não conseguirem tirar a dúvida através dessa minha aula, mandem um WhatsApp para mim, que aí eu explico direitinho, tá bom? Mas vai ser tranquilo, porque é revisão de conteúdo, vocês já sabem bem isso daí, tá bom? Então, vamos acessar a nossa listinha. E aqui está ela, muito bem. Identifique e classifique o predicado. Vamos lá. Toda vez que você tem um verbo de ligação, é predicado nominal. Toda vez que você tem um verbo de ação, ele é predicado verbal. E toda vez que você tem um verbo de ação com predicativo, ele será um predicado verbo nominal. Então, vamos lá. José chegou. Pá, chegou é um verbo de ação. Tá? Só que cansado é uma característica do José, é um predicativo. Então, você tem verbo de ação e mais o predicativo. O que nós temos aqui, então? Nós temos predicado verbo nominal, tá bom? Embaixo. O espetáculo foi emocionante. Foi é verbo ser, não é verbo de ação. Se é verbo de ligação, nós temos um predicado nominal. Chove bastante na minha região. Chover é um verbo de ação e não tem sujeito, portanto, predicado verbal. O professor já corrigiu as provas. Professor corrigiu as provas. Verbo de ação e não tem predicativo. Predicado verbal. Prenderam o ladrão. Aqui nós temos um sujeito indeterminado, nós temos um verbo de ação e não tem predicativo, predicado verbal. Mônica é muito simpática. É verbos de ligação, não precisa nem pensar, predicado nominal. Vive-se bem no campo. Olha só, viver no campo não tem aí sujeito determinado, então não há predicativo de sujeito. E viver é um verbo de ação, predicado verbal. Perdi minha caneta. Opa, não está descendo, por quê? Perdi minha caneta. Eu perdi minha caneta. Não há predicativo, só verbo de ação, predicado verbal. Você acha minha caneta feia? Você acha. Verbo achar. Nesse caso, gente, você acredita, você pensa, né? Então, aqui é um verbo de ação. Minha caneta feia. Você acha a feia. Esse feia está ligado à caneta. É predicativo do objeto. Portanto, verbo de ação com predicativo do objeto, predicado verbo nominal. Entenderam? Olha aqui, ó. Você acha minha caneta feia. O feia está ligado ao objeto direto, minha caneta. Certo? Então, aqui nós temos predicado verbo nominal. Pessoalzinho lindo, ó, eu vou dar um pausezinho, mas vocês não vão nem sentir, porque estou de plantão no WhatsApp e tem aluno me chamando. Minutinho. Prontinho, vamos continuar pegando a nossa liçãozinha aqui. Os excursionistas... Uma aluna mandando um recadinho. Os excursionistas chegaram cansados. Chegar é um verbo de ação, tá? É um verbo de aproximar-se, né? E cansados é um predicativo do sujeito, portanto, predicado verbo nominal. E aí, estão acertando bastante, estão errando? Se vocês tiverem dúvida, depois falem comigo, tá bom? Bateram a porta. Ação, verbo de ação. Bateram a porta, predicado verbal.
Estava irritado com as brincadeiras. Eu estava, verbo de ligação, predicado nominal. Compareceram todos atrasados à reunião. Todos compareceram, o todos aí é o sujeito. Todos compareceram atrasados. Portanto, comparecer é um verbo de ação, mas atrasados é uma característica, é um estado em que se encontram todos. Portanto, o predicado verbo nominal. Come-se com fartura em sua casa. Comer, verbo de ação, tá? Verbo de ação, predicado verbal. Foi muito difícil a última reunião. A última reunião é o sujeito. Foi muito difícil. Foi é verbo ser, portanto, predicado nominal. Cresceram aquelas árvores. Aquelas árvores cresceram. O sujeito está invertido. O que nós temos aqui? Predicado verbal. O ônibus saiu atrasado. Sair é verbo de ação, mas atrasado é um predicativo do sujeito ônibus. Predicado verbo nominal. Anoiteceu, predicado verbal, só tem a ação. Chegaram os filhos da vizinha. Os filhos da vizinha chegaram, verbo de ação, predicado verbal. Cresce em Deus, acredita-se em Deus, predicado verbal. Todos ficaram quietos. Ficar aí é verbo de ligação, não é verbo de ação, certo? Não é movimento, predicado nominal. Magda abriu o pacote surpresa. A Magda estava surpresa, portanto, surpresa é um predicativo e abrir é um verbo de ação, predicado verbo nominal. O filme é impróprio, olha, verbo ser, predicado nominal. A taxa de mortalidade infantil está elevada, verbo estar, verbo de ligação, predicado nominal. A chuva caía fina. Veja, a chuva caía. De que maneira essa chuva estava? Fina. Portanto, predicado verbo nominal, predicativo. Choveu garrafa vazia lá de cima. Garrafa vazia choveu, mas não é chuva de água, é quantidade, certo? Portanto, garrafa vazia choveu lá de cima. Aqui nós não temos predicativo, porque garrafa vazia é sujeito, tá? Garrafa vazia choveu lá de cima. Predicado verbal. Trovejou muito, verbo de ação, predicado verbal. Ele criou um bom enredo. Ele criou um bom enredo para a história. Criar é fazer. Bom enredo não tem predicativo, gente. Não é predicativo, o bom não é predicativo do sujeito, do objeto. Por quê? Troque esse objeto por um pronome. Ele criou o bom para a história. Criou o bom para a história. Não combina. Ele criou um bom enredo. Aí é adjunto adnominal, portanto, é predicado verbal. Jovens optam por uma vida mais saudável. Jovens optam por uma vida saudável. Optam na mais saudável. Aí você tem, ó, jovens optam por uma vida saudável. Jovens optam na mais saudável. Optam a vida. Nesse caso, ele é predicativo do objeto. Não se preocupe com o predicativo do objeto, gente. Não vou nem cobrar em prova isso, tá? Porque vocês ainda estão no 8º ano. Mais tarde, vocês vão aprender melhor isso daí. É predicado verbo nominal. Vamos descer um pouquinho mais.
Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até o 49. 30. O elipse total do Sol começa às 8 horas. Começa, inicia, predicado verbal. O cão uivava triste, uivava triste. Ação com predicativo do objeto, do sujeito. Predicativo do sujeito, vocês sabem, aí não tem como errar. Nesse instante, um forte trovão abalou os ares. Abalou, tremeu. Os ares, não tem predicativo, predicado verbal. Nessa história, a história é a mestra da vida, portanto, verbo de ligação, predicado nominal. A despedida deixava a mãe aflita. Gente, o verbo deixar aqui, olha, eu deixei minha mãe aflita, eu a fiz ficar aflita, foi uma ação cometida por mim. Isso é verbo de ação, tá? Deixava aflita. O aflita é um predicativo do objeto, predicado verbo nominal. Jorge aceitou o trato, predicado verbal, porque não tem predicativo. Belíssimo realmente é o seu apartamento, verbo de ligação, predicado nominal. As doenças e as guerras ceifam, cortam milhares de vidas, predicado verbal. O menino abriu a porta ansioso, o menino estava ansioso, é predicativo do sujeito, predicado verbo nominal. Raros são, verbo de ligação, predicado nominal. A menina entrou séria, séria é como a menina estava, portanto, predicado verbo nominal. Os alunos saíram da aula alegres, os alunos alegres saíram, predicado verbo nominal. Choviam flores, flores choviam, não é de chuva de água, do helicóptero, predicado verbal. Eu e Rodrigo iremos ao cinema, predicado verbal. Ele trovejava impropérios, impropérios são xingamentos, sobre a turba. Turba é a turma, né? O agrupamento. Ele trovejava, ele gritava impropérios, ele gritava xingamentos. Então, é predicado verbal apenas. Quebraram a lanterna do meu carro, predicado verbal. Subitamente pararam todos, todos pararam, predicado verbal. Estava, verbo de ligação, predicado nominal. Eles estavam com fome, eles estavam famintos, né? Aproximou-se então uma menina aproximou-se, predicado verbal. Soou na escuridão uma pancada seca soou na escuridão, predicado verbal. E acabamos. Tudo bem, gente? Certo? Ótimo. Qualquer dúvida, vocês acessem o meu WhatsApp para tirar as dúvidas ou assistam a videoaula sobre tipos de predicado, tá bom? Certo? Muito bem. Agora, eu vou dar um pause para pegar as atividades de hoje que vocês terão de fazer, além da correção. Muito bem, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer esta aula em 2 vídeos, tá? Porque eu estava olhando agora, a matéria, ela é uma videoaula que vai demorar um bocadinho para eu poder explicar. Então, esse vídeo vai ficar muito longo, muito pesado, é melhor, então, eu fazer em 2 vídeos. Um vídeo para correção e o vídeo da aula da matéria de hoje, tá bom? Então, acessem o outro vídeo para continuarmos a aula. Beijinhos, até daqui a pouco.